Quem tá aí, Ediraldo. Meu irmão também é Iraque. Vamos lá. A gente vai falar sobre, dando continuidade sobre o plano eterno de Deus. Então segura aí que tem coisa pesada. Fala aí, Igor. Quem tá aí? Você que deseja participar ao vivo, levanta a mãozinha aí que a gente vai dar uma chamada e você vai junto nesse negócio. Vamos lá? Preparado, Igor? Preparado. A gente vai começar uma saga de estudo sobre o plano eterno de Deus. Texto base, Salmos 90. Olha lá, Igor. Salmos 90, parte do verso 1 e 2. 90, verso 1 e 2. E tá aí, compartilha essa live. Ediraldo, bom dia. Zé Luiz está te esperando lá, Ediraldo. Salmos 90, 1 e 2. Quem tá aí? Deixa eu ver quem tá chegando. Salmos 90, 1 e 2. E aí, Igor? Antes que os montes... Desculpa. Uma oração de Moisés, homem do verdadeiro Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Lê mais uma vez? Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Então tá aí. Antes que os montes nascessem, antes que tu formasse. Vai lá de novo. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então vamos lá. De eternidade a eternidade, tu és Deus. A gente vai trabalhar uma saga de 25 estudos. A gente vai falar sobre a eternidade, 1, você quer anotar. Sobre o nada, 2. Sobre o princípio, 3. Sobre a terra, 5. Sobre Gênesis 1, 6. Sobre João capítulo 1, 7. Sobre Salmos 104, verso 2, 8. Provérbios 8, 22 ao 36, 9. Isaías 14, 10. 11º, a gente vai falar sobre Ezequiel 28. 12º, a gente vai falar sobre Jó 38. 13º, a gente vai falar sobre Gênesis, o tempo criado no quarto dia. 14º, a gente vai falar sobre a criação do homem e os segredos do Éden. Essa aula vai ser muito poderosa também. 15º, a gente vai falar sobre o propósito e redenção através de Cristo. 16º dia, a gente vai falar sobre os 3 tempos de Deus, que é Deus sobre todos, Deus por todos e Deus em todos. 17º, a gente vai trabalhar sobre os sinais e o princípio das dores. 18º, a gente vai falar sobre o arrebatamento da igreja. 19º, a gente vai trabalhar sobre a grande tribulação. E César, a gente vai trabalhar sobre a grande tribulação. 20º, a gente vai falar sobre Armagedon. 21º, a gente vai falar sobre o milênio. 22º, a gente vai falar sobre Gog e Magog.
23º a gente vai falar sobre o juízo final. 24º a gente vai falar sobre sentenças. E 25º a gente vai falar sobre a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus. Então a aula de hoje vai ser, a gente vai começar a trabalhar sobre a eternidade. O que é eternidade? Eternidade no original é aionios, que significa tempo sem fim. Então qual que é a ideia de Salmos, Igor? 90, verso 2. A gente encontra ali no mínimo quantas eternidades? 2. Então a gente vai trabalhar hoje sobre a eternidade. Eternidade, vai lá no? Isso, eternidade. A eternidade. Então a gente vai falar sobre isso hoje. E nesse A, eternidade, o que acontece? É o tempo que nós vivemos. Fala mais alto para o povo entender. É o tempo que nós vivemos. É o tempo que nós vivemos, é onde todas as coisas foram criadas, é onde todos os homens têm o poder de tomar decisão. É nesse tempo que Deus descansa. Nesse tempo que Deus descansa, que é a eternidade. Mas hoje a gente vai falar sobre a eternidade, que um dia passou, sobre o plano eterno de Deus lá no começo. Como que funciona? Antes de todas as coisas acontecer, existia um projeto divino, um propósito da parte de Deus, e nesse plano de Deus, Igor, ele vai decidir juntamente com o seu Filho, com o Espírito Santo, de o quê? Criar todas as coisas. Esse era o propósito, esse era o plano de criar todas as coisas. E Deus, a gente fala que Deus tem 3 atributos. E mais um quarto, que é onisciência, onipresença, onipotência e presciência. Onipotência, o que é que Deus tem? Todo poder. Onisciência, sabe de tudo. E onipresença, em todo lugar. Está presente em todo lugar. Então, esses são os atributos de Deus. E presciência, antes de tudo ele vai ter ciência de tudo que vai acontecer. Então, esses são os 3 atributos de Deus. Então, na eternidade, a priori, a princípio, só existia quem? Os 3, que é a Trindade, que era quem? O Filho, certo? O Pai, e o Espírito, o tripé divino. Só existiu os 3. E os 3 vivendo na eternidade, o que os 3 eram? O que os 3 eram? Tudo. Então os 3 que eram tudo, se é tudo, tudo é o quê? É a ausência de quê? Nada, de tudo. Então quando Deus olhava, fazer os 4 cardeais, quando Deus olhava para o norte, Deus era o quê? Tudo. Quando Deus olhava para o leste, Deus era o quê? Tudo. Quando Deus olhava para o oeste, Deus era o quê? Tudo. Quando Deus olhava para o sul, Deus era o quê? Tudo. Então Deus era o quê? Tudo. E Deus também, ele é? Tudo. Se ele é tudo, ele precisa de alguma coisa? Não. Então essa ideia que o povo pensa, Deus precisa de mim. Não, Deus não precisa de nada. Mas qual que foi o plano eterno traçado por Deus lá na eternidade? Qual que foi o plano? Deus falou assim, eu vou começar a criar as coisas. Eu vou começar a fazer. Eu vou começar um plano eterno de salvação e de colocar seres e pessoas na eternidade juntamente comigo. Então, nessa reunião que os 3 estão conversando em acordo, em coinonia, fazendo esse projeto eterno, Deus, o que Deus sabe que Ele vai criar? O que Deus vai criar? Seres. Do mundo o quê? Vamos lá, do mundo. Espiritual. E do mundo? Físico. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 4, que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. O mundo visível e o mundo o quê?
Visível. Então a gente encontra aí no mínimo quantos mundos? 2. Quantos mundos? 2. Que são o quê? Oi, Mone. Visível e invisível. Rodrigo, que são o mundo visível e o mundo o quê? Visível. Mas aonde começou esse projeto dessa criação dos mundos? Na eternidade. Na eternidade. Onde só tinha os três, aí uniu os, a ausência de tempo. E é interessante que nessa reunião, reunião celestial, a gente vai dando aqui por aí que ele já está indo, pegando muito bem. É nessa reunião celestial que a Trindade tem, por Deus, um dos atributos de Deus, ele é onisciente, ele já sabia que suas criaturas iriam errar? Sim. Hã? Sim. Ele já sabia que os seres que foram e que seriam criados dentro do ar iriam errar? Sim. Mas antes da doença vir, antes do erro vir, o que eles já tinham? Planejado. Planejado o quê? Solução. Fala pro povo, planejado o quê? Planejado a solução. Então alguma coisa pega Deus de surpresa? Não. Nada pega Deus de surpresa. Deus já sabia que os seres iriam errar, que os seres iriam pecar, que iria ter essa desconstrução daquilo que ele construiu. O que ele já tinha? A restauração, a solução. E como que foi o trato da restauração, da solução? Como que foi? Vamos lá, fala pro povo. Não lembra? Não. Então vamos lá. O trato foi, a Bíblia diz em... Abre aí para esse povo ver. 1 Pedro, capítulo 1, verso 20. Olha o trato. 1 Pedro, capítulo 1, verso 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Tá, então, o qual em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, a qual foi manifestado nesse tempo por amor a vós. Ou seja, o que foi conhecido? Jesus. Hã? Jesus. Jesus. Então, quem que é a solução para o erro do homem? Jesus. Quem que é a restauração para todas as coisas? Eu acho que Jesus. Hã? Quem que é a solução, a conclusão para todas as coisas? Jesus. Eu falo que existe algumas linhas. Deus forma, certo? Os seres deformam. A religião reforma, Jesus transforma. Vamos lá? Deus forma, Deus cria. O diabo deforma. A religião reforma e Jesus transforma. Acho que alguém chegou. Quem está aí? Bom dia. Vamos lá, Igor? Então, vamos lá. Então, nessa ideia, nesse plano eterno divino, certo? Nessa ideia desse plano eterno divino, Deus já sabia de tudo, né? Então, vamos lá. Se Deus é tudo, a Trindade, o tripé divino é tudo, e eles são eternos e sabem de todas as coisas,
E no norte, quando Deus olhava para o norte, quem que ele era? Tudo. Quando ele olhava para o leste, quem que ele era? Tudo. Quando ele olhava para o oeste, quem que ele era? Tudo. Quando ele olhava para o sul, quem que ele era? Tudo. Então, para um Deus que é tudo, para começar a fazer as coisas, ele precisa começar a fazer do quê? Nada. Precisa começar a fazer do quê? Do nada. Do nada. É por isso que o termo lá no livro de Gênesis é bará. Isso que quer dizer criar do nada. Então vamos lá, João capítulo 1. Pega esse código. João capítulo 1, vai lá. João capítulo 1. Versículo 1. No princípio era o verbo, Olha que legal. e o verbo estava com Deus, Ah. e o verbo era Deus. No No princípio era o verbo, e o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. continua. Ele estava no princípio com Deus. Ah. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então vamos lá. Quando a gente fala para as pessoas assim, olha, você precisa dar quem está na sua frente? Norte. Quem está na sua frente? Norte. Aqui é o quê? Leste, oeste, norte, sul. Você precisa dar Norte. norte na sua vida. Então Deus vai começar a fazer o nada onde? Norte. Hã? No norte. No norte. Para Deus começar a fazer todas as coisas, quando Deus olhava para o sul, ele era o quê? Nada. Tudo. Quando ele olhava para o leste, ele era o quê? Tudo. Quando ele olhava para o oeste, ele era o quê? Tudo. Quando ele olhava para o norte, ele era o quê? Tudo. Então, para Deus começar a fazer as coisas, se ele é tudo, ele tem que criar o quê? Nada. Então, tem muita gente que está vendo essa live que pensa que Deus precisa de alguma coisa para começar a agir na vida deles. Tem gente que fala assim, olha, eu não sou um nada. Minha vida está um nada. Minha vida está um desastre. A Bíblia nos ensina que Deus começa a fazer tudo do Nada. Então receba essa palavra da parte de Deus. Deus começa a fazer as coisas do nada. Talvez você se sente um nada, sem problema nenhum. É do nada mesmo que Deus começa a fazer as coisas. Então vamos lá. Deus começa a fazer as coisas do Nada. Então a gente encontra a primeira coisa que Deus faz. Nada. Qual é a segunda coisa que Deus cria? Vamos lá. A terceira, vamos lá aqui, ó. Terceira coisa aqui. Princípio. Princípios. E o que é princípios, Igor? Começo. Começo, leis, o que mais? Começo. Lei. Regras. Regra. Então vamos lá. Existe na bandeira do Brasil um logo muito poderoso. Vamos lá. Que é o quê? Vamos lá, bandeira do Brasil. Ordem. Ordem. Progresso. Hã? Progresso. E. Progresso. Vamos lá. Mas antes de existir ordem e progresso, existe algo que a gente chama de leis. Que é o quê? Princípios. Então vamos lá. Então certo é lei, Ordem e progresso. lei, Ordem e progresso. lei, Ordem e progresso. lei. Ordem e progresso. Tá. Nunca vai ter progresso Se não vai ordem. se não tiver o quê? Ordem. Nunca vai ter ordem se não existir o quê? Se não vai lei. Lei. E o que é lei? Princípios. Os princípios, as leis vieram o quê? Ordem. E o resultado da ordem? O progresso. Então fala para esse povo aí que está assistindo aí, essa manhã. Se eles querem progresso na vida deles, o que eles precisam? De ordem. Hã? De ordem. Sem organização tem progresso, Igor? Oi? Sem organização tem progresso? Sem ordem? Não tem. Sem ordem tem progresso? Não tem. Não tem. Só existe progresso se existir o quê? Ordem. Minha irmã Leia está pegando, pega aí, Leia, esse código é poderoso. Só existe progresso se tiver? Ordem. O progresso é o resultado do quê? Da ordem. Ordem. E só tem ordem se existir o quê? Leis. Se não tiver lei, não tem ordem. E só existe leis porque existe. Princípio. Então olha a sabedoria de Deus. Olha, ele começa a fazer do nada, depois ele cria o quê? Princípios. Por quê? Dentro do princípios, o que ele vai fazer? Seres. Dentro do princípio, ele vai fazer o quê? Que é a quarta coisa aqui. Céu. Os céus. E nesse termo céus, vai aparecer os seres do céu, que é o mundo invisível. Então Deus sabe que para o mundo existir, para as coisas andar,
antes de ele fazer as coisas, os seres, ele precisa traçar o quê? Porque a lei vai gerar e vai trazer progresso. Deus nunca vai criar algo sem antes já preparar uma organização e sem antes estabelecer princípios. Então tem um monte de gente que está assistindo essa live, que quer fazer as coisas, que quer criar as coisas, mas antes de criar a pessoa não se preocupa com o quê? Não se preocupa com o quê? Não se preocupa com as leis. Se não tiver essa preocupação, se não tiver essa entrega, esquece, não tem resultado. Então olha só, olha, no início de tudo, a eternidade, Deus já vai ensinando o que para as pessoas na eternidade? Você quer criar as coisas? Tem o quê? Você quer fazer as coisas? Estabeleça? O que tem aqui nessa empresa? Leis. Tem um regimento interno, tem princípios aqui que tem que seguir. Para que esses princípios servem? Para dar ordem. E através da ordem gera o quê? Progresso. Então tem um monte de gente que quer ter progresso na família, quer ter progresso no casamento, quer ter progresso na vida sentimental, quer ter progresso na vida emocional, quer ter progresso na vida conjugal, quer ter progresso na vida financeira, mas essa pessoa não tem? Essa pessoa também não obedece? As leis. Impossível. Então, a criação já vai nos ensinar isso aqui. Isso começa onde, Igor? Na eternidade. Então, vamos lá pegar esse código, certo? Lei, ordem e progresso. Então, vamos lá. Pega esse negócio aqui, olha. João, já que João, capítulo 1, diz que sem ele nada do que foi feito se fez, está falando que no princípio era o verbo era a palavra, o verbo era Deus, estava com Deus. Então no princípio estava quem? A Trindade. Já começou, olha que legal, eles já começaram com o quê? Com organização e com acordo. Tem gente que quer começar a fazer as coisas de maneira o quê? Desorganizada. De maneira o quê? Bagunçada. E olha só, Deus, o ser poderoso, o supremo, já começa fazendo as coisas na hora. Abre a Bíblia aí para esse povo pegar. Gênesis capítulo 1, verso 1. Vai lá ele. No princípio. Gênesis capítulo 1, verso 1. Aí você lê alto para esse povo pegar essa revelação. Vai lá, pode ler. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Não, só o verso 1. No princípio, vai lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então tá, dentro desse verso 1, eu quero que você encontre essas 5 coisas. Vamos lá, vai lá, vem pro povo. No princípio. Olha aqui. Criou Deus o quê? Os céus e a terra. E o quê? E a terra. E a terra. Está em Gênesis 1. Então essas 4 coisas que a gente vai trabalhar, hoje a gente vai trabalhar sobre princípios, você vai ver que está em Gênesis, no capítulo 1 e no verso 1. Vai lá, Salmo 104, verso 2. Pega esse código que é muito poderoso. Salmo 104, verso 2. Olha lá. Salmo 104, verso 2. Quando você abre aí, deixa eu dar essa revelação aqui. Abriu? Está aí? Aí vamos lá. O que acontece? Se ele cria princípios, para que ele vai criar princípios, Igor? Não, mas para quem? Os seres. Para quem? Os seres. Para os seres. Então, por exemplo, assim, olha, agora Deus já fez o nada, ele já estabelece princípios para os seres. Se ele já estabeleceu o princípio já antes, agora o que ele precisa fazer? Criar o quê? Os seres. Porque os princípios já existem. Por exemplo, se você já tem
a organização, se você já tem a lei, o que, que você tem que trazer? Os funcionários. Já tá montado ali, né? Só você colocar o povo para trabalhar, para executar, que vai ter o quê? Progresso. Exatamente. Precisa ter uma orientação, uma direção. Por exemplo, você vai construir uma casa, o engenheiro chega e entrega o quê? Hã? Planta. Tem que ter. Por exemplo, você pega um carro, você tem que ter o que do carro? Chave. Hã? A chave. Mas você olha o carro ali, está um manual. Então, é necessário. Depois que tem um manual, o que Deus vai fazer agora? Progresso. Ele vai criar os seres. Pegaram isso aí? Sim. Então, isso aqui é muito poderoso. Vai lá. Salmos 104, verso Isso. 2. Ele cobre-se de luz como de uma veste. Estende os céus como uma cortina. Então segura, pega essa visão, gente. Qual que é a vestimenta de Deus? Isso é poderoso, hein? Vamos lá. Qual que é a sua vestimenta? Você tá com que camisa? Aí, top, né, cara? Vai lá. Qual que é a vestimenta de Deus? A maioria do povo não sabe. Qual que é a vestimenta que Deus usa? Vestimenta de luz. Então as vestes de Deus, uma das vestes de Deus é veste de luz. Poderoso isso, hein? Vestimenta de Deus é vestimenta de luz. Agora pega isso aqui, que é a quarta coisa. Como que Deus sai dos céus? Vai lá. Fala pro povo. Salmo 104. Como uma cortina. Hã? Como uma cortina. Como uma cortina. Então pega isso aqui, olha. Existem 3 céus. Agora a gente vai falar sobre os céus. Existem 3 céus. Vai lá, fala pro povo. Aurânio. Fala alto. Vou pegar. Aurânio. Segundo céu. Mesorânio. Hã? Mesorânio. Mesorânio. Terceiro céu. Urânio. Eporânio. Então tá aqui os 3 céus. Primeiro céu. Aurânio. Segundo céu. Mesorânio. Terceiro céu. Urânio. Eporânio. Céu arânio. Esse primeiro céu que a gente vê. Mesorânio. Céu do meio. Eporânio. Vem de Épico. Terceiro céu onde Deus habita. Então vamos lá. Como que Deus sai dos céus? Primeiro a gente já ensinou para o povo aí qual que é a vestimenta de Deus. Vestimenta de luz. Agora vamos lá. Como que Deus faz os céus? Vai aí, pega essa aula aí, vai. Vai pensando aí, pra você dar para esse povo. Vamos lá. Pega isso aqui que é um código poderoso. A gente vai trabalhar muito isso lá no Apocalipse. Hã? Quem está aí? Leia está assistindo. Pegou ou não? Vamos lá. Vai, fala a aula aí. Põe nas águas os julgamentos das suas câmaras. Faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Isso aí é outra coisa muito poderosa. Não dá isso aí agora não. Salmo 104, 2. Ele cobre-te de luz como uma veste. Estende os céus como uma cortina. Tá, vestimenta de luz é vestimenta do quê? Luz. Já pegou. E ele cobre os céus como uma cortina. Então como que Deus fez os céus? Você quer pegar essa visão? Olha só, são quantos céus? 3. Tá no singular ou no plural? Plural. Então vamos lá. Deus saiu isso, ó. Primeiro céu. É como se Deus pegasse uma coberta aí. Primeiro céu. Segundo céu. Terceiro céu. Os céus são 3 cobertas de Deus. Ele estende os céus como uma cortina, como uma coberta. Então, ó. É como se Deus pegasse lá na eternidade. Isso é pesado. Deus pegasse lá na eternidade e falasse assim: olha, eu vou criar os céus. Mas de que maneira? Trindade falando. Já sei, vou pegar 3 cobertores que eu tenho.
É tanto que eu estava falando algo para você ontem no particular, que o primeiro céu, quando o trono de Deus que vem do Eporâneo, que é muito grande, o primeiro céu vai se enrolar. Você não consegue enrolar a coberta? Vai se enrolar. Então como que Deus cria os 3 céus, Igor? Como? Estendendo. E quando aparece essa palavra céus no original, que é Gênesis capítulo 1, verso 1, que é Gênesis capítulo 1, verso 1, quando aparece os céus, aqui Deus cria os seres dos céus e Deus cria o mundo invisível. É aqui que Deus vai criar todos os anjos, Igor. Onde Deus cria os anjos? Nos céus e na eternidade. Então o que os anjos são? Seres Qual é a diferença? Você já pegou isso aqui? Dos homens para os anjos. O homem ele é... Vamos lá, você lembra? O homem é corpo, alma e espírito. Mas o homem ele é uma Alma. Que possui Um espírito. para se comunicar com Deus. e possui um Corpo. para o quê? Lidar com o mundo físico. Para lidar com o mundo físico. E os anjos eles são um que possui uma Alma. e possui um. Corpo. Aonde que os anjos foram criados, Igor? Eternidade. E onde que o homem foi criado? No ar. No ar. Nós somos... Hã? Não. Parece que não. Parece que não. Calma, a gente vai chegar nesse negócio aqui. A gente vai numa saga muito poderosa. Então vamos lá. Os seres que foram criados na eternidade, que são os anjos, Igor, vamos lá. Nos céus, quando Deus estende, pega isso aqui. É tão poderoso que a gente vai ver uma hierarquia vasta, extraordinária de anjos. Desde querubins, desde que é guardiões, desde serafins. O que são os serafins? Fala baixo. O povo não sabe, não pode saber o que é isso. O que são serafins? Hã? De quê? Fala baixo. O que são serafins? Hã? É bom que o povo não pega. Mas onde que esses seres foram criados? Então vamos lá. Vamos fazer aí hierarquia rapidinho? O que a gente conhece? Vamos lá. Deus. Querubim, Querubim. serafim, Serafim. príncipes, Príncipe. dominadores, Dominadores. divindades, Divindades. tronos, Tronos. poderes, Poderes. hostes, Hostes. espíritos. Espíritos. São tudo o quê? Seres. Criados aonde? Eternidade. Na eternidade. Sabe qual é a quantidade desses seres que existe, Igor? Hã? Quantidade? É. Ixi, muitos. Você quer ver como isso aqui é tão poderoso? Vamos lá. Quantos bilhões de pessoas que existem no mundo? Acho que são quantas? Não, mais de 200 bilhões de pessoas existem no mundo. 200 bilhões de pessoas existem no mundo. Você vai em alguns textos da Bíblia e milhares, de milhares, de milhares, de milhares e de milhares de anos. Existem bilhões de anos. Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Quilhões de anos. Existe. Agora você tem noção do tamanho que é? O universo ele é em formato do que, Igor? Vamos lá. Senão você não falou comigo, falta comigo. Não sei se eu já fiz com você. O universo ele é em formato de funil. É só você ver. Quem estuda um pouco de ciência vai ver. Ó. Aquele negócio de luz. Em formato de funil. Então o universo começa lá em cima e vai se afunilando até chegar onde? Aqui embaixo. Então vamos lá. Vamos dividir em 3 partes, é um funil. Uma eporânea, maior. No meio, mesorânea.
baixo aqui, a urânio, o menor. Então o que eu quero dizer? Que as coisas de cima são bem maior do que as coisas de baixo. Qual é a maior preocupação das pessoas? Que as de baixo são mais do que de cima. Hã? Que as de baixo são mais do que de cima. Exatamente. Por que o povo fica tão preocupado? As coisas de baixo são maiores do que as coisas de cima? Não. As coisas de baixo são maiores do que as coisas de cima? Não. Por que estamos se preocupados com as coisas de baixo? Mas as coisas de cima são o quê? Maiores do que de baixo. Porque as coisas de cima são maiores do que? As de baixo. Mais de baixo. Então o que é que tem que governar a sua vida? Aquilo que é maior, aquilo que é menor? É maior. E o que é maior? Deus. Deus. As coisas de cima. Observa que vai se Funilando. Sabe o que acontece? Quem está embaixo, pega esse código que é poderoso, essa chave. Quem está embaixo, você está aí? Quem está embaixo, quem está embaixo, ela nunca vai conseguir chegar em cima. Então o que as pessoas que estão embaixo vão fazer? Pega essa revelação que é poderosa. A gente vê muito isso aqui no livro de... Espera aqui rapidamente. A gente vê muito isso aqui no livro de Neemias. Neemias construindo uma grande obra, um muro alto. O que aconteceu com Sambalat, Tobias e Gesem? Desce daí, Neemias. Neemias numa grande obra eu não posso parar. Quem está embaixo nunca vai chegar onde você está. Como ela sabe que não consegue chegar onde você está, ela vai fazer de tudo para você se rebaixar e se igualar ao nível delas. Então quando você descobre a posição de você está em cima, você não precisa descer. Então pega esse código, pega isso aqui, ó. Isso aqui é muito poderoso. Então você que já está aqui, ó. Tá aqui. Você não está vendo? Porque ela sabe que ela nunca vai chegar aqui onde você está. Então qual é a única alternativa que sobra para ela? Fazer você fazer o quê? Cair, se rebaixar e descer. Seja inteligente a cabecinha. Deus não cria os seres dos céus? Certo? Que são anjos, arcanjos, serafins, querubins, dominadores, girantes, tronos, divindade, poderes, energias. Ele cria em que estado? Em que estado ele cria esses seres? Na eternidade. Na eternidade, tá? Então a gente vai parar aqui nos céus. E o que é que Deus cria também na eternidade? Isso aqui é muito poderoso. Gênesis 1:1. Pega lá para esse povo. O que Deus cria também na eternidade? Vê a hora aí pra gente. Quem está aí? Quem está aí? O que Deus cria também na eternidade? A terra. Tá, isso aqui é poderoso. O que Deus cria na eternidade? A terra. Então, ó lá. A primeira terra foi criada onde, Igor? Hã? Eternidade. Existiu o homem? Não. Existiu o homem? Não. Então vamos lá. Então a gente vai começar a trabalhar algo aqui agora e amanhã provavelmente a gente vai dar continuidade. Não existia o homem. Certo? Então vamos lá. Se essa terra foi criada na eternidade e não existiu o homem, para quem que essa terra foi criada? Hã? Ele falou que a terra foi criada para Deus, mas eu provei aqui para ele já, e talvez mais para frente quem ficar aí vai pegar essa aula, a gente só está recapitulando, que o trono de Deus é maior do que a terra. Pegou. A história sempre se repete. A primeira terra então foi feita e Deus entregou para quem? Para quem? Para os anjos. A gente vai trabalhar essa saga que vai ser muito poderosa. Vai perguntar. Então, por causa que teve anjo que cair, foi por causa disso que Deus tirou a terra deles.
Passou para quem depois? João. Dentro do? Do ar. Dentro do ar. Dentro do tempo. Entendi. Hã? Entendi. Mas vamos lá, olha para você ver como que se resolve, vamos resolver essa treta? Mas primeiro vamos lá de novo na eternidade rapidinho. Provérbios capítulo 8, verso 22. Vamos lá. Provérbios 2, 8. 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Vamos lá. Vai devagar para o povo entender. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. O Senhor, isso é poderoso, me possuiu. No Espírito. Hã? No princípio. Pega isso aí de novo, que o povo não pegou. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Tá, o Senhor me possuiu aonde? No princípio. Vamos lá de novo. No princípio. E quem que existia no princípio só? Jesus. Hã? Jesus e o Espírito Santo. E quem mais? E Deus. Então Deus colocou Jesus dentro dele. Vamos lá. O povo não pegou isso aqui não. Vamos lá, vamos com calma, senão. Vamos lá. O Senhor me possuiu no Princípio. João capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Quem que era o Verbo? Jesus. E vamos lá. Provérbios capítulo 8, verso 22. O Senhor me possuiu aonde? No Princípio. Seus caminhos. Tá. Gênesis capítulo 1, no princípio. Deus criou os céus e a terra. Tá. Então quem que já estava lá no princípio? Jesus. Ele é a própria sabedoria. Então como que funciona? Vamos lá. Se Deus sabia que os seres iriam vir, primeiro os seres criados aonde iam? Na onde? Seres criados na eternidade iam vir. E dentro do ele ia criar seres dentro do ar, dentro do tempo, criado no mundo físico. E os seres do mundo físico também, ambos iriam errar. E no começo a gente falou que muita gente não pegou, não estava aí. Muita gente não pegou, não estava aí. Que antes da doença, Deus já tem o quê? Solução. A solução, que é o remédio. Antes do problema acontecer, Deus já tem também o quê? Solução. A solução. Então, nada pega Deus o quê? Surpresa. E Deus anuncia o fim no começo. Então, essa é a ideia. Se essa é a ideia, e Deus já sabia que os seres iriam pecar, primeiro os seres criados onde? Eternidade. Na eternidade iriam pecar. E depois os seres criados no mundo Físico. também iriam pecar. Então, o que é que Deus já faz antes? A solução. Para o pecado dos seres. Mas são de todos os seres, sim ou não? Hã? Pegou, ele é inteligente, não. A solução que Deus criou não são para todos os seres. São aqueles que erraram. Aonde? No ar. Hã? No ar. Por que aqui está uma resposta que vai ser respondida para milhares de pessoas? Porque algumas pessoas falam assim, por que Satanás não teve o quê? Perdão. Porque foi no tempo. Hã? Porque foi no tempo, foi no ar. Então vamos lá. Aonde que os homens foram criados? No ar. No ar. E Satanás? No eternidade. Na eternidade. Eternidade é unir a ausência de... Tempo. Então Satanás foi criado fora do... Tempo. Fora do tempo. É pesado demais. E o homem foi criado dentro do... No ar. Vocês, humanos. Isso, dentro do tempo, dentro do ar. E Satanás foi criado fora do... Ah. Que foi? Fora do tempo. E o homem foi criado dentro do... Tempo. Satanás foi criado fora do... Tempo. O homem foi criado dentro do... Tempo. 1 Pedro, o texto que a gente leu a princípio, diz que o Cordeiro de Deus foi manifestado dentro do... Tempo. Para salvar os seres do... Tempo. Então Deus criou o homem dentro do tempo, foi uma beleza. Por quê? Dentro do tempo representa
fraqueza. E na nossa fraqueza aí está a nossa força. Meu Deus. Aleluia! Deus, isso é muito poderoso. Graças a Deus que a gente foi criado dentro do... Porque se a gente fosse criado fora do tempo, ferrou. Alguns poderiam estar juntos. Não, presta atenção. Fora do tempo não tem perdão. Ah, sim. Vamos lá, pega essa visão. Entendi agora. O homem foi criado dentro do... E Satanás foi criado fora do... Tá, se o pecado de Satanás é cometido na eternidade, as consequências que ele tem que colher também, uma consequência é eterna. Peguei. Hã? Pegou agora, né? Se o pecado de Satanás é cometido na eternidade, qual é a consequência que ele tem que colher? Eterno. Se o homem comete o pecado dentro do tempo, que não é eterno, as consequências do homem que o homem tem que colher aonde? No tempo. E se o homem aceitar o remédio, ele fica eterno com Deus. Eterno com Deus. Ou se ele não aceitar a solução remédio, que é Jesus, o que acontece? Eterno sem Deus. Eterno sem Deus. Então isso aqui é muito poderoso. Quem está aí? Pegou a visão? Então tá aí, isso aqui é muito poderoso. Escuta isso aqui. Por que para Satanás não tem perdão? Porque ele foi feito na eternidade. Hã? Ele foi feito na eternidade. E o pecado dele foi um pecado Eterno. Isso é pergunta de milhares de pessoas ainda. Pela palavra de Deus, os mundos foram criados. Hebreus 11, 4. Que mundos? Não está no singular. Então existe no mínimo dois. O mundo visível e o mundo invisível. Aonde que foi o pecado de Satanás? Na eternidade. No mundo Invisível. invisível. E onde foi o pecado do homem? No mundo físico. No mundo físico, no mundo visível. Então, Deus foi tão bom que Deus veio primeiro ser, pecar no mundo invisível e na eternidade, que para ele não tem chance. Deus fala assim: olha, eu preciso criar um ser e eu vou dar chance para eles. Nossa, e Deus é tão perfeito. Pega essa visão, esse código que é muito poderoso, Igor, porque isso aqui não é para qualquer cabeça. Porque o que é que Deus faz? Por exemplo, assim, olha, Deus, ele cria os seres e ele fala bem assim: você decide o que você quer. Você decide o que você quer. Livre-arbítrio. Então tá, vamos lá. Esse povo pega rápido aí. O que o homem é? Corpo, alma e espírito. Sim. Uma alma que possui um espírito, que tem Ah. os céus, e um corpo. Vamos lá, fala baixo para esse povo pegar. O homem, ele é uma Alma. rasa profunda Alma. para eles. O homem é uma alma. Não rasa profundo para eles. Ah. Rasa. Pode ser. Raso, Pode né? ser isso. Hã? Pode ser raso. Uma rasa. Eu pergunto pro Igor aqui, pessoal, se quer raso ou profundo? Ele fala profundo. Eu falei assim: onde você pega peixe raso? Bagre, traíra, esses peixes assim. Você pega no raso, bagre, traíra, piaba, é no raso. Piralacaia, peixe de 1,5 metro de altura. Você pega onde? Lá embaixo. E para você mergulhar lá embaixo, você tem que fazer o quê? Prender a respiração. Se você não aguenta respirar, então pode até sair dessa live. Nem precisa ficar. Vamos lá. O homem, o que o homem é, Igor? Uma alma. Que possui? Um espírito. Para o quê? Para se comunicar com quem? Com os céus. Exatamente. E o homem, ele tem um Corpo. para se comunicar com quem? Mundo físico. E os anjos, o que os anjos são? Não. Um espírito. Hã? Boa. O que os anjos são? Espírito. Que possuem uma. Corpo. Uma alma. Desculpa. Tu também possui um. Corpo. Essa é a ideia. Vocês pegou, quem está aí? Vamos lá então. Pegou a visão, Igor? Sim. Tá. Se os anjos eles pecam em um estado eterno, a consequência que ele escolhe é. Eterno. E o homem ele peca num estado De tempo. do tempo. Então dentro do tempo ele tem Perdão. perdão. Isso é muito poderoso.
Demais. Então vamos lá. Hã? Pegou? Graças a Deus, filho. Então vamos lá. Vai lá. Se Deus já sabia desse plano todo, que os seres da eternidade iam pecar, que os seres dentro do tempo também iriam pecar, o que ele faz? Qual foi o plano extraordinário da Trindade? Do tripé divino? Qual foi o quê? Desculpa. O plano extraordinário deles. Vai ter que ser a restauração para o homem no mundo, dentro do tempo. Então o que acontece? Não existia a Trindade a princípio? Então qual que é a reunião também que eles têm? Solução. E a solução, por exemplo, assim, se você tem um remédio, você vai deixar aquele remédio o quê? Você deixa remédio em qualquer lugar? Não. Hã? Não. Onde você deixa remédio? Guardado, no lugar seguro. Você deixa remédio guardado onde? No lugar seguro. Tá, então quem quer o remédio? É Jesus. Quem quer o remédio? Então vamos usar uma linguagem simples para o povo entender. Quem quer o remédio? Jesus. Então, o que Deus vai fazer com Jesus? Guardar dentro dele. Se era a Trindade, então Deus vai pegar Jesus e vai guardar dentro dele. É o remédio. Guardou. É por isso que em Colossenses, capítulo 1, verso 26, diz bem assim, que Jesus ele era um mistério oculto. O que é oculto? Algo oculto. Que ninguém vê, escondido. Ele era um mistério oculto dentro do Pai, a qual anjo nem ninguém conheceu, mas foi manifesto por amor a voz dentro do tempo. Então na eternidade, quando Deus criou os anjos, Os seres, os anjos não sabiam quem os anjos não sabiam. Ele só foi saber que era Jesus quando Deus colocou ele na terra. Pegou Nasceu. quando nasceu. Agora imagine todos os profetas anunciando: vai vir um Salvador, vai vir um remidor, vai vir um Salvador. Mas onde? Quem que é esse remidor? Quem que é esse Salvador? Ninguém nunca tinha visto. Mistério que não é revelado. Hã? Mistério que não é revelado. Mistério significa aquele que não é revelado. E a Bíblia fala que o mistério que não foi revelado a ninguém. Isso é muito poderoso. Você está aí? Então, por exemplo, assim, então Jesus ele é um mistério oculto. Então o que é que Deus faz na eternidade? Deus oculta quem? Por causa de um propósito? Que ele tem Dentro do ar, maior lá na frente. Então você tem noção do que é isso? Nossa, É? muito grande para ter. Então, nossa, então é muito grande, é muito profundo, mesmo, literalmente. Então Jesus, a Trindade existia no princípio, eles eram tudo. Os 4 pontos. O que acontece? Um desse tripé, isso daqui, agora só fica aqui dentro. Ninguém sabe. O que é isso aqui? Fala assim, Deus, muitas das vezes, nos oculta, nos esconde. E a gente não entende o porquê desse processo, o porquê desse momento. Mas ele tem algo maior para se revelar através de nós, lá na frente. Então profetiza bem, esse povo que está ouvindo aí. Diz bem assim, suporte. A fase do apagão. Essa fase que você tem que ser que nem uma mola. O que acontece com a mola? Ela encolhe. Hã? Ela encolhe durante um tempo. Mas o que acontece quando você solta a mola? Ela pula. Ela dá um salto lá na frente. Então também é um período que Deus está colocando as pessoas dentro de casa. Para o quê? Guardar. Entenda, suporte esse processo. Hã? Você pegou rápido. O que acontece? Você alavanca para quando soltar, bum! A explosão, filho. Vai mais longe. É igual a flecha. O que acontece? O que acontece com a flecha? Você faz o quê? Você o quê? De repente, tem um monte de gente aqui que está assistindo essa live aqui, que é o quê? Que é uma flecha na mão de Deus. Quem está aí? É uma flecha.
Você coloca a flecha no arco, o que você faz? Vai puxando ela pra Você vai puxando para trás. E a vida e a situação e a história de algumas pessoas tá desse jeito. Nossa, parece que eu estou andando para trás, parece que as coisas não vai. Calma, Deus te colocou no arco dele. Paciência, relaxa, acalma, neném, segura, respira fundo, vai com calma nesse negócio. Quanto mais para trás Deus te puxa, mais pra frente você vai. mais longe, mais para frente você chega. Então recebe isso aí. Então o que aconteceu com Jesus, Igor? E a gente precisa concluir esse negócio aqui que já vai soltar a chegar, né? Deus guardou ele. Hã? Deus guardou ele. Deus não guardou ele dentro? Certo? Colossenses capítulo 1, verso 26. Você que gosta de anotar aí. Deus. Hã? Deus guardou. Isso. Antes conheceu Jesus? Hã? Antes conheceu Jesus? Só quando nasceu. Ninguém conheceu Jesus. Isso aqui é muito profundo, muito poderoso. Quem está aí? Quem está aí? É Colossenses 1 o quê? Hã? Colossenses 1:26. Oi, Vê. Deus abençoe sua vida. Minha irmã Leia, dá um oi aí, quem tá aí mais. Vai falando seu nome aí, gente. Eu vou deixar essa live 12 horas. Quem entrou agora é Alexandre. Depois vocês pegam a acompanha, muito poderoso, grande eterno de Deus. Vamos lá, Igor? Pegou o código? Ou não? Ó, pessoal que tá aí, show. E agora eu tô dando aula aqui, não vai dar pra gente fazer esse desenho e mostrar. Mas na verdade isso aqui é o trono de Deus. É a base do trono de Deus. Mas vamos lá. Jesus está oculto dentro do Pai. Para um propósito maior, onde, Igor? No templo. No ar, no templo lá na frente. E o que só existe agora? Seres da eternidade. Então a gente vai parar nisso aqui hoje. Sobre os seres criados na eternidade. São os anjos, que são etc. Se é etc, as pessoas só vão saber vir amanhã. Se amanhã a gente posta essa aula. Mas a gente vai parar na quinta coisa. Que é o quê? A terra. Então vamos só concluir Provérbios 22:36. Vai lá. Só concluir Provérbio 8, do verso 22 ao 36. De Jesus, eu não vou entender. Alô? Bom dia. Eu não. Imagina. Então, não sei, eu tô no escritório, no trabalho, não sei. Se você consegue ligar pro meu pai, mais fácil. Tá bom, imagina, tchau. Vamos lá? Provérbios, capítulo 8. Oh, diabo, gente. Provérbios, desculpa, 28? 26, né? Isso, capítulo 8, Versículo 22 ao 36. Vamos lá? O Senhor me possuiu no princípio de... Vamos lá? Fala, vai, O presidente. Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Então segura, quem está falando isso aí? A sabedoria. E quem quer a sabedoria? O próprio Jesus. O que ele está falando? Que no princípio... O Pai possuiu. O Senhor, o que é possuir? Guardar, tomar, pegar, ser meu. Tomar posse. Isso é poderoso. Então o que Jesus está falando? Eu tenho que entender, sabe, dá vontade de entregar toda a revelação, mas não pode, tem que ir com calma. Depois a gente vai fazer uma inversão deles aqui. Mas vamos lá. O Senhor me possuiu, uma espécie de pericorese. Desde a eternidade fui ungida. Segura. O Senhor me possuiu. Poderoso isso aqui.
Vamos lá, deixa eu pegar a Bíblia para você aqui, que essa tradução sua é legal. Aqui, ó. 23. 8, 23. 22. Então, ó, para quem tem uma Bíblia aí, só mostrar para o povo aqui, Nidão. Ó, a eternidade da... O que ele diz aqui? Sabedoria. É a eternidade da sabedoria. Então a sabedoria, quem que ela é? Jesus. Jesus. Essa daqui está falando que essa sabedoria é o próprio Jesus, é eterna. Existe sabedoria como dom, que Salomão recebeu, mas essa sabedoria eterna está o quê? Jesus. Singular. A eternidade da sabedoria. É o próprio Jesus. Então fala o que Jesus está dizendo. O Senhor me possuía no início de sua obra. Então segura. O Senhor me possuía. Está escrito isso mesmo? Me possuía no início, antes da sua obra. Então vamos lá. O Senhor me possuía no início de sua obra. Olha que poderoso, Igor. Antes de suas obras mais antigas. Nossa, pegou, né? Vamos lá. A princípio, o Senhor me possuía. Quando? No início das suas obras. Aonde que as primeiras obras de Deus estão? Na eternidade. Aí vai lá. Desde a eternidade fui. Antes, vai lá. Antes de suas obras mais antigas. E tem o que aí? O ponto final. Segura. Fala assim, olha. O Senhor já possuiu ele para fazer todas as coisas, mas antes disso aqui, o Senhor já o possuía. Isso aqui é um negócio que a gente não pode falar. É proibidos para menores de 40 anos na fé. Vamos lá. E Timóteo. Vamos lá. Vai lá, Igor. Continua. Desde a eternidade foi estabelecida. Então segura. Olha que poderoso isso aí. Volta lá, lê isso aí que você acabou de ler. Desde a eternidade foi estabelecida. Desde a eternidade. Você não pegou. Vai lá. Volta aqui de novo. Desde a eternidade foi estabelecida. Quem é estabelecer? Ouça. Colocar. Desde a eternidade. E nós estamos lendo Salmo 90, verso 2. De eternidade em eternidade tu és Deus. E quem da sabedoria está falando? Desde a eternidade. Foi estabelecido. Vai lá. Desde a eternidade foi estabelecida. Desde o princípio. Antes do começo da terra. Então vamos lá. Desde a eternidade já é estabelecida. Desde o princípio, antes do começo. Desde o princípio. Antes do começo. E antes do começo da? Poderoso demais, né? Vai lá. Antes de haver abismo, eu nasci. Antes de haver o quê? Abismo, que é a condição caótica da terra, no verso 2. Ele o quê? Nasceu. Vai lá. Eu nasci. E antes de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, e antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Então segura. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os seus fundamentos, que a terra é dividida em 3 partes, as 3 composições da terra. É núcleo, magna e crosta. No núcleo faz um calor de 6.000 graus Celsius. No magna, acho que é pedras gigantesca. E na crosta terrestre, alicerça-se 12 placas tectônicas, se não me falha a memória. Então, esses são os fundamentos da Terra. Olha para você ver, a ciência vem da Bíblia. Então, quem que fez esses fundamentos da Terra? Deus. Que é a própria sabedoria. Então, o que o povo precisa entender é que é algo muito poderoso. Por que Deus cria o homem no 6º dia? Fala para o povo aí. Eu acredito que é para mostrar a criação toda. Deus criou o homem no 6º dia para o homem não dar palpite.
Por isso. É isso mesmo, o homem fala demais. Hã? Foi isso que eu fiz. Cara, o homem conversa, o homem fala muito. Então o que é que Deus fez? Deus criou tudo nos dias anteriores e o homem, Deus deixa ele por último para fazer. Por quê? Já pensou se Deus tivesse criado o homem no terceiro ou no quarto dia e Deus está fazendo o sol, o homem aí olhar para o céu e falar, esse sol está muito quente. Não estou gostando não. Coloca, o sol tem 150 mil quilômetros de distância da Terra, coloca mais perto, coloca mais longe. Ah, eu não estou gostando da condição climática da Terra não. Tu ia dar palpite em tudo. Ah, eu não gostei desse animal que você fez não, eu não gostei desse jeito não. Então o que Deus faz? Exatamente, Deus cria todas as coisas primeiro, para depois criar o homem. Então tudo que o homem também precisava antes de ele existir, já tinha sido feito. Então tudo que você precisa já existe. Tudo que você precisa, Oidessa, já existe. Antes de você o quê? Nascer. Então se tudo que você precisa já existe antes de você nascer, então recebe isso aí também. Recebe isso aqui para a cura da sua vida. Você não nasceu com esse vício, você não nasceu com esse problema, você não nasceu com essa situação, você não nasceu com esse trauma, você não nasceu com essa angústia, você não nasceu com nada disso. Com nada disso. Isso veio a se desenvolver através do processo do tempo que foi criado fala pro povo, no ar. Mas o que acontece? Antes do ar já existiu o quê? A solução. Então o que acontece? Já existe a solução para essa sua situação. Já existe a cura para essa sua situação. Agora, do mesmo jeito que Deus foi e possuiu Jesus, a pessoa tem que possuir o quê? A sua cura. Então Deus dá. Agora o dever de possuir é da pessoa. E eu nunca vi ninguém possuir sem lutar. Isso é muito poderoso, Igor. A possessão, por exemplo, eu falo assim, olha, Igor, esse canetão é seu. Vem e toma posse. Mas até você chegar, eu não estou te entregando o canetão, já está aqui, é seu. Você vai ter que vencer alguns obstáculos. Por quê? Porque Deus já sabe que tudo que você precisa já existe, já está dentro aí de você. Você só precisa levantar daí e tomar posse daquilo que é seu. Então levante, tome posse da sua cura, tome posse das soluções que já existem, até mesmo antes de você ser criado. Amém? Então vamos lá. Deus abençoe você que assistiu, a todos. E na próxima aula a gente fala mais alguma coisinha. Deus abençoe a todos. Dá tchau pro povo aí. Olha que menino bonito, gente. Rapaz. Olha lá. Paz a todos.